pé em nome de Jesus. Vamos aqui orar a Deus pelo nosso irmão, o pastor Dauro, para transmitir a mensagem desta Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, Filho. Estamos na tua presença, te agradecendo por esta oportunidade. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo que você tem nos concedido. Obrigado por esta oportunidade, por teu lado. Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, tu servo, teu filho. E seja o teu Espírito Santo falando nesta noite. Que ele diminua, mas que você cresça nesta noite, neste lugar. Pai, continua conosco, em nome de Jesus. Eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu convido os amados irmãos para que abramos a nossa Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo de número 15. Glória a Deus. Oh, aleluia, Deus. É maravilhoso. Toda a honra e toda a glória seja dada em nome do Senhor para sempre. Quanto, pastor? 15 do Evangelho escrito por João, versículo de número 16. Sim. Diz exatamente assim o texto sagrado: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Amém. Mas vamos ler em voz alta, todos nós, esse texto para ficar frisado em nosso coração, ainda que nós conhecemos ele, mas hoje Deus vai trazer algo em cima desse texto. Mas vamos lá de novo. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém, igreja. Os irmãos que têm assento podem sentar. Amados, acabamos de ler aqui um texto que se refere à chamada de Deus para com cada um de nós. E nesse texto aqui eu aprendo que o Senhor, Ele nos chama de várias maneiras, mas uma das formas, tem várias formas dele nos chamar, mas uma das formas que o Senhor usa para que nós sejamos chamados e tenhamos convicção da nossa chamada é a sua palavra. Porque a Bíblia diz na carta aos Hebreus 4:12 que a palavra do Senhor ela é viva e é eficaz. E quando o Senhor diz aqui assim, olha, não me escolheste vós a mim, isso é para que nenhum de nós venha se auto-exaltar. É para que nenhum de nós venha cair na tentação de achar que nós estamos aqui porque quando estávamos no mundo fizemos alguma coisa que agradou a Deus. Não caia nessa tentação e não pense nisto.
porque não foi nada que nenhum de nós tenha feito lá fora que nos fez estar aqui, mas sim a misericórdia e a graça do Senhor sobre os seres humanos na face da terra. E é aí que a gente vê, quando ele diz: olha, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Estou aqui hoje pela misericórdia, sou pastor, mas eu nunca desejei ser pastor. Deus sabe disso. Eu não seria louco de falar isso aqui em cima do púlpito, um lugar santo desse. Eu nunca quis ser pastor na minha vida. E quando alguém me chamava de pastor antes de eu ser evangélico, eu praguejava. Eu não vou nem dizer para vocês o que eu dizia quando alguém me chamava de pastor, até porque eu me vestia socialmente, andava com uma pasta, mas não tinha conhecimento de Deus, e alguém me chamava ou me comparava ao pastor, e eu praguejava, E eu fico dizendo hoje: meu Deus, eu nunca pedi para estar aqui, eu nunca tive essa ânsia, essa cobiça de querer ser um pastor. Agora, depois que o Senhor me salvou e eu passei a ter conhecimento, eu passei a ter zelo pelo episcopado. O que é episcopado? É a eclesiologia da igreja, ou seja, é o crescimento do obreiro na obra do Senhor, porque na medida que você vai crescendo na obra do Senhor, Deus vai te levando por outros patamares mais altos, E às vezes, para que você tenha acesso a determinado local, a determinado lugar, ou a determinada circunstância da obra do Senhor, é necessário que você tenha um grau, tenha uma patente para chegar em determinado lugar. Então, quando você aceita o Senhor e começa a ter conhecimento, você começa a zelar pelo episcopado, tá? Começa a desejar dar o máximo de você. Então isso é muito importante, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que quem deseja um episcopado, excelente coisa deseja. Ou seja, quem deseja ser um pastor, não está desejando uma coisa não, está desejando uma excelente coisa e Deus se agrada. Só que não basta só desejar, porque após desejar tem que aguardar um algo. Que algo é esse? A chamada do Senhor. Por quê? Porque muitos nesses últimos dias se têm feito pastores, tem colocado a mão na sua cabeça e tem dito: eu sou pastor. Mas pastor para Deus é aquele que Ele chamou. E aprendam os pastores que estão nos assistindo aí pela página, pelo YouTube, que muitos estão usando a credibilidade de pastor, a patente de pastor, mas não foram chamados por Deus, não seguiram de acordo com a ética e a eclesiologia da igreja, que deixa bem claro que você tem que aceitar Jesus, tem que ser membro, tem que passar pelo discipulado, tem que se batizar publicamente, tem que aguardar a chamada, você tem que se envolver nos grupos da igreja, dar testemunho diante da sua comunidade, diante da igreja. Depois, se tiver chamado, Deus o chama para ser um auxiliar, vai dar testemunho diante da sua comunidade, diante da sua igreja. Se for aprovado, vai ser chamado para o diaconado, tá? Se for aprovado novamente, vai ser chamado para o presbitério, tá? Se for aprovado novamente, pode ser chamado para ser um missionário, um evangelista ou um pastor. Mas tudo aprovado por um povo e por uma igreja. Tem que ser aprovado pela igreja. Quem aprova o obreiro é a igreja. Se a igreja não aprovar, não adianta. Então é importante a gente entender que nós temos que zelar por um povo, tá? Temos que cuidar daquilo que Deus tem nos dado e entender que quem nos aprova é a igreja. Então, se tem um pastor aqui, graças a Deus, nessa igreja, nesse ministério, se tem um obreiro aqui, ele pode agradecer a Deus, porque se ele está aqui como obreiro, é porque a igreja lhe elegeu, E Deus
Assina embaixo, certo? Por isso que quando se vai consagrar alguém ou ordenar alguém, se pergunta: alguém tem alguma coisa contra o tal obreiro? Se pergunta isso. Passa-se por uma sabatina para se conhecer os detalhes da vida daquele obreiro. Então, amados, nesta noite eu quero tematizar essa pregação de hoje como sendo um estudo para obreiros. Até porque obreiro não é só pastor, diácono e auxiliar. Obreiro é todos aqueles que o Senhor chamou. Então, veja que o texto diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Ou seja, como já falei, não queria estar aqui, mas estou. Por quê? Mesmo sem querer, o Senhor investiu em mim quando estava lá no mundo. Investiu em você. Você não queria estar aqui hoje, mas hoje você está. Não porque você quis, mas porque Deus, Ele foi te buscar e te trouxe para esse lugar. Porque nós estávamos no pecado, gozando o pecado na carne, se divertindo, jubilando na carne, ainda sofrendo, triste, angustiado, o peso do pecado, mas estávamos sorrindo para quem estava à nossa volta. Ainda que muitas vezes à noite, quando entrava no quarto, só vinha choro, tristeza, vazio, mas estávamos ali. E Deus, pela sua infinita misericórdia, se utilizou do seu Espírito Santo, que tem o poder, que está lá em João 16, 7, 8 e 9, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E através do seu Espírito Santo e da sua palavra escrita, Ele chegou até nós quando estávamos lá fora. E pela sua palavra e o poder de convencimento do seu Espírito Santo, Ele nos convenceu e nos trouxe a este lugar para lhe glorificar. Glória a Deus. Então, daqui por diante, nós temos que honrar a chamada de Deus na nossa vida. Temos que ser fiel a esta chamada. Não podemos negligenciar. Não podemos usar de duplicidade. Não podemos em nenhum momento agir de maneira errônea ou buscando nossos próprios interesses, mas sim o de outrem. Até porque o Senhor disse assim: olha, quem perder a sua vida, lá em João 12, por amor de mim, achará. Quem aborrece a sua vida por amor de mim, achará. Ele quer dizer o quê? Se você gastar a sua vida servindo ela a Deus, vai chegar a hora que você vai partir dessa vida, de um jeito ou de outro, mas você achou a vida eterna. Vai desfrutar da vida eternamente ao lado de Deus. Mas que aquele que viver na sua vida dissoluta, ele diz: olha, aquele que aborrece a sua vida por amor de mim, achará. Mas aquele que tem amor à sua vida, ama a sua vida, perderá. Porque se a gente olhar direitinho, se formos olhar, quantos obreiros escandalosos existem, quantos obreiros negligentes existem, e quantos falsos obreiros, dizendo ser obreiro, existem. Mas eu glorifico a Deus pela vida de nós aqui, porque nós temos a certeza que quem nos chamou foi Deus. Ficou mais fácil, é só zelar pela chamada. Por quê? Porque o Senhor diz: olha, muitos são o quê? Chamados. Mas o quê? Poucos escolhidos. Olha, nós estamos na seleção ainda. Estamos ainda na seleção, meu amado. Nós fomos chamados, mas vai chegar a hora da escolha daqui a pouco. Daqui a pouco a trombeta está soando e os anjos estão arrebatando os santos do Senhor da face da terra. Mas os anjos vão, olha, catar a dedo. Eles já sabem porque tem a marca, é aquele que tem a marca para arrebatar. Então vamos zelar.
Vamos estar de pé para não sermos pegos de surpresa. Eu não quero ser pego de surpresa, não. O arrebatamento não vai ser uma surpresa para quem é salvo, não, viu? Entenda isso. O arrebatamento não é uma surpresa para quem é salvo. O arrebatamento, ele deve ser vivido por mim e por você a cada momento. A cada momento. Já vi pessoas que quando tem um relâmpago, no tempo desse é um claridão, ficaram com medo, gente ficou chorando, correu, agoniado, porque não tem a convicção da salvação ainda. Porque quando tem convicção da salvação, a pessoa não sente medo não, porque sabe que a qualquer momento, uma hora para outra, a trombeta vai soar e o seu corpo vai ser raptado, tomado à força. É a força. O impacto é grande. Quando você se olhar, já está diante da face do Cristo, o Todo-Poderoso, nosso Criador, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso noivo, aquele que nos ama e que deu a vida por mim e por você. Aleluia, 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 glória. Oh, Jesus. Uma das qualidades que o obreiro tem que ter, são várias, claro, mas dentre elas nós temos que ter também algo que chama-se convicção. Convicção da chamada. Você tem convicção da sua chamada? Devemos ter convicção da nossa chamada. E quando a gente tem convicção da nossa chamada, a gente é ousado, a gente é corajoso, a gente não tem nada. Por quê? O Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu tenho convicção que Ele está comigo. Aí quando eu começo a olhar para as Escrituras e eu vejo que Sadraque, Mesaque e Abednego não temeram, foram ousados, porque tinha convicção do Deus que servia. Foi lançado na fornalha de fogo, mas o Senhor entrou com ele lá. Daniel tinha convicção da sua chamada, porque foi fiel, não temeu ao edito que os homens criaram, foi lançado na cova do leão, mas Deus esteve com ele lá. Então, quando eu começo a olhar para as Escrituras, eu começo a entender que eu não devo temer. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse: olha, não tem mais ao homem que mata o corpo e não tem mais o que fazer, mas temei antes aquele que mata o corpo e tem poder de lançar a alma no inferno. A esse eu vos digo: temei. Aleluia. Então, amados, temos que ter convicção, como por exemplo, Elias. 1 Reis 17, veja lá. Glória a Deus. Elias chega no momento de escassez, no momento de pecado, escassez espiritual. E aí Elias chega diante daquele homem chamado Acabe, que tinha se casado com Jezabel e fazia tudo que sua mulher mandava, destruindo o reinado dele, e ele não percebia. E aí, amado, chega um momento que Elias aparece de surpresa ao rei. E aí aparece aqui: então Elias, o tibista, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A minha palavra. Ele tinha convicção de que ele estava servindo. Ele tinha autorização de Deus para profetizar, e o que ele falasse estava falado e ia acontecer da maneira que ele falou. Isso é convicção? Isso é certeza? Certeza. E não demorou muito, quase próximo de um ano, os ribeiros começaram a secar, fechou-se as fontes das águas, o orvalho já não caía mais sobre as plantas. Eita, o verde já não podia mais se ver. As alimentações das plantações começaram a secar, não fiavam e nem brotavam e nem frutificavam, e começou a haver um pânico e ninguém sabia o que era que estava acontecendo, quando de repente chegaram até o rei Acabe dizendo: Senhor, não tem jeito, as plantações estão secas, os ribeiros secou, tudo está se acabando, estamos com sede e com fome.
na mente dele. Tome, para ele se lembrar. Está lembrado? Tu achava que não ia acontecer o que Elias falou, né? A profecia de Elias está aí, se cumpriu agora. E aí o homem entendeu que Elias tinha poder e falou em nome do Deus de Israel. Então, quem tem convicção fala. Quem tem convicção profetiza. E não se preocupa com o resultado, porque sabe quem te mandou profetizar e sabe o que vai acontecer. Convicção? É Elias. Ele tem convicção. Então a gente vê que é importante o obreiro ter essa convicção. Quando ele não tem convicção, ele se esquiva, ele se esconde, ele tem medo, ele começa a se resguardar, ele não avança, porque você sabe que numa batalha tem os corajosos e tem os covardes, não é isso? E os covardes é a maioria. Meu Deus do céu, quer uma prova disso? Lá em Juízes diz que Gideão chamou o povo, veio todas as tribos, e ali juntando todos os homens, deu 32 mil homens. Mas o Senhor viu no coração deles a covardia, a frouxidão, viu lá o escoramento, e o Senhor disse: Gideão, prega para os homens, diz: os covardes e fracos e medrosos, tornem atrás. Gideão apregou. Na hora que Gideão apregou, os covardes tornam. Meu Deus do céu, na mesma hora foi um sacudido no meio dos cavalos, foi um tal de gente para lá e gente para cá, parece que estava acontecendo uma briga, e Gideão ficou sem entender. Quando via, era cada um montando os seus cavalos e olha, partindo indo embora. Foi embora 22 mil homens. Misericórdia. É um susto. É um susto para quem está na liderança de uma guerra. Mas Gideão disse: eu tenho 10 mil. Só que o Senhor viu que entre os 10 mil ainda tinha coisa errada, precisava ser provado, porque Deus só gosta de qualidade. Deus gosta de retidão, de pureza. Deus gosta de coisa completa e não pela metade. Deus não aceita nada pela metade, porque Deus não faz nada pela metade e também não aceita nada pela metade, tem que ser completo. E aí o Senhor diz para Gideão: eita, Gideão, vamos passar agora na peneira, desce o ribeiro e vai lá, leva para tomar água tudinho. E assim será, e assim será. E foi lá, e começaram a beber água, uns com a face na água, e outros de joelho, com a face levantada, observando o inimigo. O Senhor mandou separar, e disse: separa-os. E quando Gideão dá por ver, foi embora mais 9.700 homens que foram reprovados para a prova, para a batalha. Gideão lá no seu peito e disse: estou acabado, não tem condição. Agora que tem mesmo, que Deus gosta de pegar as coisas pequenas para confundir a grande. Deus não gosta de falar de coisa forte, grande, mas para vencer, não. Deus pega o pequenininho, aquele que está desprezado, aquele que ninguém dá nada por ele, mas que tem vontade, que tem coragem, que tem zelo, que tem desejo, que tem amor pelas coisas do Senhor. Aí Deus pega ele, levanta e faz a diferença. E foi assim com os 300. Até porque a Bíblia diz que o Senhor de um, ele faz 1.000. E o exército do inimigo era 185 mil. E se Gideão tinha 300, com a força do Senhor, Gideão tinha 300 mil soldados, o dobro dos inimigos. E com a força do Senhor, estava vencida aquela batalha. E foi o que aconteceu. Gideão venceu a batalha e a glória foi para o Senhor e não para o homem. Então, amados, convicção temos que ter. Às vezes é necessário fazer uma prova, como por exemplo Gideão fez. Senhor, se me queres mesmo, faz assim. Senhor, se me queres mesmo, faz assim. E depois aborreceu mais ainda: Senhor, tu quer mesmo, faz assim. E o Senhor lhe deu todas as provas. Então ele disse: então é eu mesmo. E a vida de Gideão era a vida de prova, ele só vivia provando o Senhor, e o Senhor sendo com ele, sempre falando que era com ele, que era com ele. Então, amados, convicção.
Tenha convicção da sua chamada. Quem tem convicção não é covarde. Quem tem convicção não torna atrás. Quem tem convicção zela pelo que é do Senhor. Quem tem convicção é honesto, é fiel, é verdadeiro, tem amor no coração, zela por aquilo que Deus lhe entregou, porque sabe que o Senhor diz na sua palavra, no profeta Jeremias, diz que todo aquele que faz a obra relaxadamente é maldito. E lá em Esté 4:14, se não me falha a memória, diz que se eu não me levantar para fazer a obra como Deus mandou, não tem problema nenhum. Ele trará livramento de outro lugar, ou seja, levantará outro no meu lugar, fará a obra, todavia eu e a minha família morrerá, diz a palavra. Meu Deus do céu. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Porque o mesmo Deus do Antigo Testamento é o de hoje. E ele não mudou, tá bom? Porque ele diz a sua palavra que ele é o mesmo ontem, hoje e Amanhã. eternamente. Amanhã. Temos que ter cuidado. Então, amados, convicção de chamada. A experiência de Paulo, por exemplo, a gente pode ver. Vamos ver lá em Atos dos Apóstolos 26:19. 26 de Atos dos Apóstolos. Eu estava pedindo a Deus uma palavra e eu preparei vários esboços, mas depois Deus me deu essa palavra aqui para trazer hoje. 26:19 diz assim o texto de Atos: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. 20: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Convicção de Paulo, se defendendo, mostrando a sua chamada, né? Mostrando aqui a sua chamada diante do rei Agripa, ele se defendendo das acusações dos seus irmãos, até porque a gente sabe, irmão, que toda vez que você se levantar para fazer a obra, se você fizer com amor, pode se preparar, vai se levantar adversário, não tem como escapar não, vai se levantar, porque a Bíblia diz, o Senhor diz, olha, veio um homem, semeou, jogou as sementes, e cresceu lá o jardim, mas dormindo os vigilantes, né, ali os obreiros daquela plantação, veio um maligno e semeou o joio na plantação de trigo. Então a gente vive entre trigo e joio. Nós temos que ser trigo, porque o joio se parece muito com trigo. Temos que ser trigo. E tem mais: o joio não é para ser arrancado da igreja, o joio é para permanecer na igreja. Porque os discípulos disseram: Senhor, se o maligno semeou o joio, então fala o seguinte, vamos arrancar. Aí o Senhor vai dizer para os discípulos: de maneira nenhuma, não arranque o joio, porque por consequência vai vir também o trigo. Eita! Quer dizer, isso aí, às vezes tem uma peça ruim dentro da igreja. É uma peça ruim, em vez de construir, derruba, destrói. Mas é família de 10 pessoas dentro da igreja que dá fruto, que constrói, que ajuda, que abençoa a obra. Se você arrancar ele, vai arrancar os outros 10. Então tem que permanecer. O que a gente tem que fazer? Cortar as folhas do joio, para ele não sufocar o trigo. Com o que ele vai cortar? Com a tesoura da palavra. Pega a palavra e tome tesourada da palavra, tome tesourada para cá. Chama-se expevitador, que é o limpador do pavio lá do templo do Antigo Testamento. Pega o expevitador da palavra e começa a cortar as asas do joio. Começa a cortar essas pontas, essas folhas, esses galhos que está sufocando o trigo. Corta para que o trigo possa respirar, crescer e frutificar para ser consumido. Vai se levantar.
Mas não adianta. Porque Deus, quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Então não tenha medo. Muitos estão sofrendo, muitos estão pagando um preço muito alto por não ter convicção da sua chamada, por não obedecer a chamada de Deus, tá? Por não viver conforme a vontade do Senhor. E o preço é muito alto. E eu não quero. Irmãos, o que eu já tive de pessoas para me convidar para outro ministério, eu digo, eu irei para o teu ministério, se Deus mandar. Mas sabe quando Ele vai mandar? Nunca. Nunca Ele vai mandar. Porque se Deus me plantou numa obra, como é que Ele vai me tirar dali se Ele me plantou ali para dar crescimento àquela obra? Eu tenho convicção da minha chamada, então eu tenho que dar o quê? Crescimento àquele corpo que Ele me colocou. Eu fui enxergado ali. Como é que eu vou sair? Porque como sair das igrejas é brincadeira. Qualquer coisa. E quem tem convicção não pode baixar a cabeça, tem que levantar. Está vendo o pecado? Denuncia. Deus não está te mostrando? Denuncia. Alguém não vai gostar, mas denuncia. Você está livre do sangue. Mas vou me perseguir, deixa perseguir. Não quer para mim, deixa ficar com raiva. Falem a verdade. Claro, com educação e sabedoria. Porque tem gente que vê o pecado e não tem sabedoria, quer envergonhar. Aí vai cobrar, Deus vai cobrar. Porque não é assim. Se você ler Carta aos Gálatas 6, diz lá que quando você vê alguém em pecado, não escandalize. Pega aquela pessoa com cuidado, chame a atenção, repreenda em particular. Por que faz assim, com mansidão, pensando em ti mesmo, para que tu não seja tentado e caia na mesma situação? Porque às vezes, olha, não fez isso, olha ali, fez aquilo, vai cair também, diz a palavra. Vai cair também. Vai passar pelo mesmo processo. Eu estou falando um processo estilo fisicamente falando, mas vai passar por um processo de escândalo também. Para sentir na pele o que o outro sentiu, porque ele não leva nada para pagar no céu. Tudo é resolvido aqui embaixo. Lá em cima é só prestação de conta. Então, amados, convicção. Paulo tinha essa convicção e pregou diante de Festo, pregou diante de Agripa. Eu acho linda a pregação de Paulo se defendendo diante de Agripa, o rei Agripa. Ele prega tão bonito para Agripa que Agripa chega a dizer: Paulo, por acaso estás querendo me convencer a ser um cristão como tu? Aí Paulo diz: não seria nada demais, seria muito bom, não só o Senhor, mas todos que nesta noite me ouvem a falar essas palavras. Meu Deus do céu. Então, amados, temos que ter esta convicção, tá? E essa convicção de Paulo, ele deixa bem claro que ele não foi desobediente à sua chamada celestial. E temos também que entender a declaração de Jesus aqui quando a gente leu, deixa bem claro que ele nos chamou, ele nos escolheu, não foi a gente que escolheu ele. Então a gente deve honrar essa chamada, porque agora, depois de chamado, a gente sabe que o negócio aqui é bom. O negócio aqui é bom, irmão. Por quê? Quem está no mundo não sabe. Na linguagem bíblica, eles são pecadores, mas a Bíblia chama ele de inocente. Deus chama o pecador de inocente lá com Jonas, tá? E Deus chama o pecador de inocente quando Jesus está na cruz, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E é verdade, se inocente, por que inocente? O dono do pecado é verdade, são inocentes. Por quê? Quem está lá fora não sabe o risco que está correndo. O inferno não é história da Bíblia, o inferno é real. O inferno não é mitologia, não é ideologia humana, não é filosofia. O inferno não é fábula, o inferno não é história de carochinha, o inferno é real, ele existe. E Jesus falou sobre o inferno mais do que do céu. E a gente precisa acreditar. E aí é que eu vejo: meu Deus, muito obrigado. Por pouco eu não estou no inferno. E estando aqui, eu vou abusar? Eu vou brincar? Não vou nada. Eu vou aproveitar o tempo que me é concedido para enriquecer diante da presença de Deus. Porque Ele disse: Daulo, faz o seguinte, não ajunta tesouro na terra,
onde a traça rói, a ferrugem consome e o ladrão rouba. Faz o seguinte, então, ajunta aqui em cima, porque aqui em cima eu guardo, nem o ladrão rouba, nem a ferrugem consome e nem a traça rói. É isso que ele diz para nós: não ajuntai tesouro na terra, a traça e a ferrugem e o ladrão tudo rouba, mas no céu, porque lá está guardado. E ele disse mais: não te preocupa não, faz o seguinte, busque em primeiro lugar o meu reino, em primeiro lugar o meu reino, e não te preocupe, porque o que tu precisar eu te darei. Glória a Deus, aleluia. Ei, é o que tu precisar, não é o que tu queres, porque quem é servo tem que obedecer, tem que entender, é necessário, diz o Senhor. Então, a gente tem que nessa noite aprender. Eu também. Então, precisamos entender isso. Deus confirma a chamada de Moisés, lá em 3:12 de Êxodo. Vamos ver isso aí? Moisés, a gente está estudando nesse momento sobre a questão da chamada, né? Vamos ver, lá em Êxodo 13:12, o Senhor confirmando a sua chamada com o seu servo Moisés. Vamos ver? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste o quê? Monte. Aconteceu ou não aconteceu o que Deus disse? Aconteceu. 3:12 de Êxodo. Aconteceu o que Deus disse. Então, convicção da chamada, zelo pela chamada, obediência à chamada, certeza da chamada, né? E aí o Senhor deixa bem claro aqui. Então, o que é que Deus está querendo dizer com isso essa noite? Que ele não deve ter medo, deve avançar em nome do Senhor, deve ir em busca daquilo que Ele nos mandou. O Senhor deixou bem claro: Ele entra no inferno e rouba as riquezas de Satanás. Entre. Ele disse: olha, o valente está bem armado e seguro na sua casa, até enquanto não chega outro mais valente do que ele. A casa é o mundo, o valente é Satanás, mas além desse valente que é Satanás, tem um que é mais valente do que ele, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está conosco. Então ele vai e arranca as riquezas, rouba o inferno, arromba o inferno e rouba toda a riqueza do inferno. Quais são as riquezas do inferno? Quais são as riquezas de Satanás? Quais são? As almas. As almas. Então, nós fomos chamados naquele para tomar o que é dele. Mas estão fazendo o inverso? Estão deixando Satanás tomar o que se tem? Quantos já não perderam a sua chamada? Jogaram fora? Estão vacilando. Igreja vem no domingo, quando dá. Oração, Deus sabe quando fez. Consagração, jejum, meu Deus, nem se lembra mais. Evangelismo, Deus sabe. Eita, e Satanás rindo. A obreirazinha do Senhor Jesus. O obreirozinho do Senhor Jesus. Olha lá, Satanás dando risada na cara do obreiro, da cara da obreira. E ele achando que é o máximo, ela achando que é o máximo, porque ele está usufruindo da vida, aborrecendo lá o Senhor e ganhando a sua vida. Vai perder desse jeito. Satanás está dando risada. Mas nesta noite Deus nos trouxe aqui para nos alertar, para levantar a nossa cabeça, para nos exortar. Eu gosto que Deus é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, Ele poderia deixar para lá, é relaxado, então te vira, fica nesse relaxamento mesmo. Mas não, Ele me chama com muito amor, com muito carinho e diz: eu te amo, filho, eu te chamei, foi eu que te escolhi, faz a minha vontade e tu vai prosperar na terra. Entende o mistério? Então a gente vê que é importante, irmão, a gente ter esse cuidado, tá? Deus confirma a chamada de Moisés, já confirmou a minha, e já deve ter confirmado a tua também. Como é que ele confirma? Fazendo nós termos êxito, fazendo nós termos
vitória naquilo que nós fazemos para a sua obra. Não é para o nosso proveito não, tá? Porque tem gente que compra moto, que compra carro, que compra casa, que tem empresa, que tem isso, que tem aquilo, que é crente, que acha que Deus está aí abençoando, que Deus chamou, que Deus está confirmando, porque tem tudo aquilo. Não, não é isso aí não, porque isso aí até o ímpio tem, ele consegue, eu consigo, a hora que eu quiser lá fora. A Bíblia diz no Salmo 115, não me falha a memória, diz que Deus fez a terra e entregou os filhos dos homens para explorar. Se eu sair aí fora com um saco de nada, daqui até a minha casa eu consigo coisa para ganhar dinheiro, porque daqui para casa tem coisa para ganhar dinheiro. Eu vou encontrar latinha, vou encontrar garrafa PET, vou encontrar ferro, vidro e quem sabe outras coisas. Estou explorando a terra, é fruto da terra. Então Deus entregou a terra para a gente explorar. Então eu posso enriquecer lá fora, independente de ter Deus ou não. Isso aí até o ímpio ganha. Quantos ateus, quantos ímpios, quantos assassinos, homens covardes, que não quer nada com Deus, não respeita ninguém, são ricos e milionários. Aí, então não depende de Deus. Deus fez a terra e entregou. Agora entenda que a certeza da nossa chamada, a confirmação da nossa chamada, é quando nós fazemos e temos êxito naquilo que a gente faz para o Senhor. Se não está tendo, é porque está faltando algo ainda. Está faltando algo. Então, nessa noite, Deus chamou para organizar o que está desorganizado. Deus chamou para botar no lugar o que está fora do lugar. Porque esse é o desejo de Deus, é que a gente frutifique, como diz o texto, para que vades e deis fruto. E ele tem mais, a fim de que o vosso fruto permaneça. Ó, permanecer. Porque tem gente que é hoje e não é amanhã. Tem gente que, eu fiz muito. No passado eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Fez, está no passado. Não está fazendo mais não? Não adianta. Para Deus o que vale é o último momento da vida, é o último instante da vida. Se a gente for fiel até a morte, vai contar do começo até o fim. Mas se a gente parou, o negócio fica difícil, fica complicado. Porque o que conta é o último instante. Vê o que diz lá em Ezequiel 3:18, mas acima do 20, ele diz assim: olha, se o justo se desviar da sua justiça e tropeçar, ele morrerá no seu pecado e não virá em memória aquilo que ele fez para o Senhor. Deu para entender? Se sair do caminho, tropeçar, morrer no pecado, pode ser crente há 30 anos, não vai receber nada, ainda vai para o inferno. Então tem que perseverar até o fim. Por isso que ele disse: quem for fiel até a morte, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Entendeu? É por aí. Então, vamos ver ainda várias maneiras de Deus chamar o homem. Várias maneiras. Dentre elas, Deus chama, por exemplo, Deus chamou a Timóteo por profecia. Timóteo, Deus chamou por profecia. Deus fala também a Samuel por sonho. Samuel, não ouvimos ainda. Samuel, e ele achava que era ele chamando, mas era Deus chamando. Era Deus chamando para o ministério. Timóteo, tímido, menino meio envergonhado, mas zeloso pela palavra, seguidor do seu mestre. Onde Paulo estava, ele estava lá escutando, e Paulo viu que ele tinha chamado, tinha zelo. E através dos presbíteros, Deus confirmou a chamada de Timóteo, pela imposição das mãos dos presbíteros e profecia. Timóteo foi chamado por profecia, e Samuel foi chamado em sonho. E existem algumas chamadas que são pelo coração, como por exemplo a gente vê Amós. Amós era boieiro, cultivador de sicômoro, agricultor, mas Deus chamou Amós e falou no seu coração, dizendo: Amós, levanta-te, vai até o meu povo e profetiza assim, assim e assim. Vamos ver isso lá em Amós 7, 14 e 15. Profeta Amós, está lá no pequeno profeta. Amós 7, 14. Vamos ver. A chamada de Amós foi no coração. 7, 14 diz assim: e respondeu Amós e disse a Amazia: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor
Aleluia. Glória a Deus. Deu para entender? Mas o Senhor me tirou de após um lugar, uma chamada do coração. Tem vários tipos de chamada, tá? E a gente vê que Amós foi chamado desta maneira. E a gente vê também que é importante a gente entender a chamada do Senhor, porque a gente vai ter mais certeza quando falarmos em nome do Senhor. Então, obreira do Senhor, todos que foram chamados pelo Senhor, independente de cargo eclesiástico, nós temos que honrar a nossa chamada, temos que zelar pela nossa chamada, tá? A gente vê que temos que ver o vocacionado e o preparo, a sua vocação, a sua chamada, o seu preparo. Para tudo na vida é preciso um preparo. Para tudo na vida é preciso um preparo. Para o obreiro cristão não deve ser diferente. Devemos ler tudo e reter o que é bom. Veja bem, irmão. Para cuidar de cachorro, tem que se fazer um curso de medicina veterinária de aproximadamente, se não me falha a memória, parece que é 3 anos ao todo, se não me falha a memória. E outras coisas mais ligadas à área, para poder cuidar de um cachorro. Um cavalo, um coelho, um gato, um bicho, um animal irracional. Para cuidar dele é necessário fazer um curso e ter uma preparação. E para cuidar de pessoas, será que precisa? Para isso nós temos o quê? Cursos de teologia, cursos teológicos. Para isso nós temos também na igreja curso de discipulado. Para isso nós temos na igreja escola dominical. É uma escola, já está dizendo, é ensinamento, preparação, vocacionando o homem, a mulher, o obreiro para servir na igreja, a igreja, ao povo do Senhor, que é um povo santo, puro, é um povo chamado por Deus, propriedade dele, peculiar dele, tá? Custou muito caro, preço de sangue que nenhum homem pôde pagar. Jesus pagou e ele quer que o seu rebanho seja bem cuidado, bem selado, bem preservado, bem guardado, bem alimentado, para que quando ele voltar não se perca nenhum. Então, entendamos que temos que ter preparação. Já viu quantos pastores por aí estão colocando no púlpito o homem de todo jeito? Homens que não fizeram nem o discipulado, que é os primeiros rudimentos. E agora, se não aprendeu, como é que pode ensinar? Me responda. Para ensinar, temos que aprender. E aí a gente vê igreja fechando, igreja se dividindo, irmãos indo embora da igreja, uma bagunça terrível no reino de Deus aqui embaixo. Não que Deus tenha feito, mas o próprio homem patrocinando esse erro. Tá certo isso? Tá não? Tá errado. Porque eu, como pastor Danivaldo, que é o pastor presidente, e nós, de um modo geral, temos que estar atentos como pastor da igreja. Todos os pastores também que estão nos assistindo têm que saber a vida, o comportamento, o raciocínio humano daquela pessoa que está no púlpito. Verdade. Tem que observar, tem que colher também intenções, opiniões de A e de B acerca disso e daquilo, para que a gente possa corrigir. Tudo para o bem da igreja e do próprio obreiro, da própria obreira. Entendamos assim. Então tem que se ter uma preparação. Se não tiver preparação, não pode de maneira nenhuma. Existe uma preparação espiritual. Qual é? Deus disse que é o batismo com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: separa 7 homens cheios do Espírito Santo para servir a igreja. É muito importante.
Porque quando o Espírito Santo ele nos reveste de poder, sai um leque da nossa visão. Nós passamos a ter uma visão diferente da que nós temos antes de ser revestido de poder. A prova disso é que Pedro, antes de Pentecostes, era um covarde. Ainda que ele foi valente na hora de defender Jesus, isso a gente não pode negar, ele foi valente. Ele disse que ia até a morte e ele foi até a morte. Agora Jesus interviu para que ele escapasse. Por isso que a gente não pode se tirar de formalizar a doutrina da vida de Pedro em relação a Jesus Cristo naquele momento. Não se pode fazer doutrina em cima daquilo, porque Pedro, ele disse que ia até a morte e ele foi, ele não negou não. Agora depois do acontecido ele negou, porque ali já não estava mais na hora do vamos ver. Ele estava ali sob pressão emocional. Então a gente entende que é importante a gente ter esse zelo e saber como lidar com as pessoas, com a palavra, para que a gente não venha, irmão, de alguma maneira ferir alguém, machucar alguém. Então temos que saber quem é a pessoa. E o batismo com o Espírito Santo, batismo não, porque batismo é quando você aceita Jesus. Todo mundo que aceitou Jesus já é batizado com o Espírito Santo. Todo mundo aceitou Jesus de verdade, batizado em Cristo, na morte de Cristo, já tem as virtudes do Espírito Santo. Agora vem o que? O revestimento de poder, que é quando você recebe um dom, visões e outras coisas mais. Aí cai o que? O véu da sua visão. Você passa a ter um entendimento diferente. Por isso que antes Pedro era covarde, de certa forma, era simples, fugia. Mas quando ele foi revestido, irmão, o homem subiu no púlpito lá, criado não sei por quem, subiu nas partes mais altas e disse: ei, vocês mataram o Cristo, o Filho de Deus, e pregou, coisa linda. E a palavra foi direto no coração. E ele disse: e agora, o que é que a gente faz? Ele disse: cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para arrependimento de pecado e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? O revestimento é muito importante. Então, todo obreiro que não é revestido ainda, o que a gente chama de batizado, mas é revestimento, tem que buscar. Tem que buscar. Tem que orar, jejuar, se consagrar, louvar, evangelizar, dar buscando a pregação. Vai ser batizado logo. Porque Deus, quando o guerreiro vai para a guerra, ele não vai mandar ele desarmar, tem que preparar ele, colocar o quê? Um revestimento para ele suportar. E o revestimento é o Espírito Santo. Revestimento de poder. Então, se ele está na batalha sem revestimento, que Deus é esse que vai mandar um soldado despreparado para a batalha? Então, se está na batalha, não é revestido ainda, busque o revestimento. Busque. Porque Deus quer dar. Deus quer dar. Então, entenda bem, é muito importante. Se não tem, busque. Ele quer dar. Tá bom? Então, temos que ter também, entender que para tudo na vida tem um tempo, é claro. Alguém pode até dizer assim: mas para tudo tem um tempo. Mas se você pedir, ele vai dar. Porque está escrito na palavra que pedir e dá-se vos á. Não tem meio tempo, não. Ele tem que pedir e dá-se. Deixa bem claro. Não tem meio tempo. Pediu com fé, recebe. Meu sonho era ser batizado, ou seja, revestido com o Espírito Santo. Eu tinha sido batizado, eu tinha sido revestido com o poder de Deus. Eu buscava, orava, jejuava. Se bem que não é o jejum que batismo, mas você está lutando contra a sua carne. E eu fui batizado na sala de casa, sentado no chão, orando na rádio. Comecei a orar. De repente desceu uma força, um poder, um calor. Que eu berrava como eu não sei o que, eu não sei o que eu parecia. Veio uma força tão terrível em mim que naquela hora eu tinha o poder de levantar aquela casa e me dar na cabeça. Minha mãe estava na cozinha, veio para a sala e disse: o que é que está acontecendo? Ficou parada na porta da cozinha olhando lá, mugindo feito gado. Berrando, parecia que eu ia explodir. Que calor, que poder veio sobre mim. Ao mesmo tempo, quando aliviou, eu estava molhado, banhado de água, e corri
sabia o que tinha acontecido. E eu, tudo bem, o pastor pregando, eu queria falar em línguas estranhas ali, dizendo, não, isso é da carne. E o pastor pregando, eu quero falar em línguas estranhas, querendo entrar em mistério. Eu digo, isso é da carne. Mas um dia, eu estava aqui louvando com o irmão que estava louvando, eu me lembro até do hino, que nas harpas de Salgueiro, canto novo, vem cantar. A canção que alegra a alma, e a Deus pode louvar, o canto é a expressão de uma alma agradecida. No seu canto, quando em vida, Deus ama o seu cantar. E enrolou assim, deu um nó, eu falei alguma coisa lá que eu não entendi bem. Aí eu me lembro quando minha irmã e minha mãe e minha companheira Marlene diz assim: irmão Dalva, o senhor foi batizado. E ali já não é para batismo, ali já é de novo. Agora eu estava preparado. Aí eu me soltei, eu dei vazão. Aí o moleque se abriu, começou a vir as revelação. Eu tinha visita de anjos dentro de casa, anjos vinham me acordava para eu orar. E era aquela coisa linda, eu chegava aqui sempre palpitando, sempre pulando, jubilando, coisa mais linda do mundo. É diferente. Então busque o batismo, busque mesmo. Como já expliquei, não é batismo, é revestimento de poder. Batizado você já é, tá bom? Então, para tudo tem um tempo na vida. Mas entendamos que o obreiro não deve ser um homem desatualizado, despreparado. Segunda carta de Timóteo 2,15. O texto sagrado diz exatamente assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Veja bem, não é o pastor, é a Deus. Então o que quer dizer isso aqui? Que você tem que ter intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, contato com Deus, você é diferente, você se destaca. E todo mundo que tem intimidade com Deus tem algo a mais do que os outros. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de coisas efêmeras, coisas materiais, e até também ele dá mais, mas o alvo não é esse. Ele tem mais revelação, ele tem mais poder, ele tem mais ousadia, tem mais visão, entendimento, discernimento, mais coragem. Ele tem mais tudo, porque o Espírito Santo ele é dado a cada um para aquilo que lhe é útil. E para aquilo que Deus te chamou, Ele vai te dar o Espírito para você vencer a situação. Por isso que em nenhum momento eu posso dizer que não vou fazer isso ou aquilo porque eu não sei. Se Deus me mandou, eu devo ir fazer, porque o Deus que me mandou, Ele vai me capacitar para dar tudo certo. A Bíblia diz que quando Moisés pegou a planta do templo, ele disse: Senhor, ninguém é capaz de fazer isso lá na terra. Aí o Senhor diz: não te preocupa, que eu vou capacitar, eu vou colocar o meu Espírito sobre 2 homens e ele fará isso daí. E diz a palavra que Bezaliel e outro que me faz a memória agora, no Moisés dizia: olha, eu vi uma peça assim, ele fazia lá de ouro. Eu vi uma peça mais ou menos assim, ele fazia. Por quê? Porque o Espírito Deus tinha lhe dado e capacitado para que aquilo que Deus quisesse acontecesse. Assim será da minha e da tua vida. Aquilo que Deus te mandou fazer, me mandou fazer, façamos, que com certeza vamos ser vitoriosos. Glória a Deus. Não seja medroso, não seja covarde, não seja negligente, não baixe a cabeça. Quem anda de cabeça baixa é porco, você é ovelha. Levanta a sua cabeça. Ergue agora a cabeça. Não seja, né? Não fique triste. Não fique triste, né? Oh não, vou reparar tão cedo assim. Então, Deus me esqueceu, mas Ele não esquece você, pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro. Repreendeu o devorador. Ergue agora a tua cabeça. Vem tomar posse da vitória. A tua bênção já chegou. Ó, tá entendendo? Você cair, ele te levanta. Então, o negócio está afiado aí, né? Vamos lá. Não pode ser despreparado. Já lemos aí, ó. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Primeiramente a Deus. Como obreiro que não tem de que se
envergonhar. Ei, você acreditou certo esse texto? Porque veja bem, se eu tiver qualquer coisa que possa me envergonhar, eu não posso pregar também. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele disse: olha, quando eu vou pregar, antes de pregar, eu me examino, para que eu não venha pregar e ser subjugado. O que quer dizer isso aí? Vou pregar: rapaz, não seja preguiçoso. Tu também não é? Rapaz, não roube. Tu também não rouba? Tu está entendendo? Subjugamento. Então Paulo, antes de pregar, ele examinava a vida dele para poder falar. É tão bom, irmão, quando você dá testemunho, se apresenta como um obreiro aprovado, porque você fala e todo mundo tem que baixar a cabeça. Tem que baixar a cabeça, tem que se curvar, porque a gente está mandando fazer aquilo que a gente faz também. Quem pode se levantar contra? Não tem, não pode. Então, para ser obreiro, tem que fazer, para poder mandar. Então, todo obreiro tem que fazer. Obreiro tem que dar dízimo, tem que dizimar. Obreiro tem que evangelizar. Obreiro tem que orar, tem que se consagrar. Obreiro tem que estar nos cultos da igreja, tá? Obreiro, ele tem que servir, porque ele é servo da igreja. E falando do diácono, meu Deus do céu, a palavra diácono quer dizer escravo. Meu Deus, é o homem que mais trabalha dentro da igreja depois do pastor. É o homem que é o escravo da igreja. O diácono também, ele é um levita, porque ele tirava os cultos também. Então ele tira os cultos, ele cuidava de todo o processo dentro do templo. Era ele o responsável por tudo ali, no que diz respeito ao culto. Então, amado, escravo é que é bom. Como eu queria ter sabido disto no tempo que eu era diácono, mas eu não soube. Eu não tive o que os diáconos da minha igreja hoje estão tendo. Mas graças a Deus que eu consegui passar e chegar até aqui onde estou, não porque quis, mas porque Ele me trouxe pela misericórdia dele. E hoje não me gabo nem me exalto, mas sim tento passar aquilo que eu aprendi para aqueles que não sabem, como eu também não sabia. Se for humilde, recebe. Se for exaltado, orgulhoso, vai continuar burro, desinformado, grosso, áspero e ignorante. Mas se for sábio, como diz lá no livro de Eclesiastes 8, se não me falha a memória, diz que quando a gente recebe a correção, o sábio recebe a correção e cresce, e o tolo não recebe, aí continua mais tolo. Então, quando eu sou sábio, a correção veio, eu estou precisando dela, amém, é bem-vinda, eu recebo. E aquilo que eu não preciso para mim, eu posso pegar também, porque alguém depois de mim pode precisar, e aí eu já venho para dar. Entendeu? Humildade é isso, irmão. Humildade é eu considerar você superior a mim. É por isso que o pastor, ele é o servo maior, é o menor de certa forma, mas a igreja pensa que ele é o maior, né? O maior de tudo. Não, é o que mais serve na igreja, é o que mais serve. Então tem que estar em toda área, em todo lugar. Então, amado, não é motivo para se exaltar ou para buscar glória própria, mas sim glorificar e pedir misericórdia a Deus, para cuidar, como Salomão orando disse: Senhor, dá-me sabedoria para cuidar desse tão grande povo, para saber entrar e sair do meio deles. Meu Deus, precisamos de sabedoria, igreja. Eu preciso de sabedoria. Eu tenho falado com Deus: me dê sabedoria para A, para B, para C, para D. Eu peço especificando. Não é só pedir sabedoria, não, que isso é oração do preguiçoso. Mas especificar para que você a quer. Certo? E tem mais aqui o texto. Ele diz: procure apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Então, é importante que o obreiro, para mandar alguém ser discipulado, ele seja discipulado. O obreiro, para mandar alguém evangelizar, ele tem que evangelizar. O obreiro, para cobrar dízimo da igreja, ele tem que dizimar. Não é motivo para ele cobrar,
mas se Deus usar ele para cobrar naquele momento através de uma palavra, ele não vai ter alguém para subjugar ele, dizendo que ele não dá, certo? Então temos que entender isso aí. Temos que estar fazendo um exame e vendo se a gente está de acordo com aquilo que Deus quer. A gente não vai ser perfeito, entende isso, tá? Ninguém é perfeito, de pastor a membro, ninguém é e nunca vai ser perfeito e completo, jamais, só Jesus. Mas você deve dar o máximo de você, porque quando você dá o máximo de você, ninguém pode se levantar para te acusar, ninguém. Vai dizer, não, o irmão ali, a irmã ali uma bênção, ali um instrumento, ali glorifica o Senhor, ali está com a gente, está entendendo? Mas se a igreja precisa, cadê o obreiro? A igreja precisa, cadê a obreira? E aí? E os argumentos? É a desculpa. Não por causa do meu filho, não por causa da minha esposa, não por causa da minha casa, não por causa do meu carro, da minha moto, não por causa disso, daquilo, meu primo, meu cunhado, irmão. A única coisa que pode nos impedir de chegar na casa do Senhor é uma questão de vida ou de morte, questão de ordem maior. É claro que existem algumas exceções, para toda regra existem exceções. O camarada está com o carro lá no Marco Zero, quebrou, não tem reboque para buscar, ele tem uma escala, ele pode deixar lá, mas tem a opção de ficar no carro lá, porque é alguém que perdeu a ele tem que cuidar, tem que proteger, liga para alguém e avisa. O negócio é ligar e avisar. Isso é uma questão de força maior, é uma exceção que se abre em meio às regras. Isso pode acontecer e Deus está vendo, porque é uma questão de necessidade. Deus está sondando e vendo a sinceridade do coração. Pode falar o que falar, Deus não está olhando para a tua palavra, não, Deus está olhando para o teu coração. É isso que Ele está olhando. Então, apresentar a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Como é que eu posso manejar bem a palavra de Deus? Primeiro tem que reter, examinar tudo e reter bem. E reter o bem. O texto anterior que eu falei, que está lá em Tessalonicenses 5, diz que nós devemos examinar tudo e reter o bem. Irmão, eu leio um livro de magia negra, livro de macumba, livro de espiritismo, livro de testemunha de Jeová, eu leio livros de questões conjugais, eu leio vários tipos de livros, eu leio, irmão, vou lendo e estudando ali as estratégias todas de como Satanás trabalha, que é para preparar a defesa para mim mesmo e para entregar o povo de Deus, que é a sua igreja. Então, é examinar tudo e reter o bem. Está entendendo? Reter o bem. Eu me lembro de um livro de magia dele que eu assisti, que eu tirei uma lição dele, que eu disse, meu Deus, muito obrigado, agora eu estou preparado. Agora eu sei onde é que ele ataca, eu sei como é que ele entra nessa área. Aí eu guardei. Está comigo. Na hora certa eu estava. Agora. Eu examinei tudo e peguei o bem, puxei para mim. Agora, se bem que nem todo mundo está preparado, tem que ter uma capacitação, uma preparação espiritual para poder ler tudo, examinar tudo, porque nem todo que vai examinar tudo, se não estiver preparado, vai ficar pelo meio fechado. Vai ficar fechado. Tem que ter uma preparação. Então, no caso do obreiro, ele já tem preparação, ele já tem uma chamada, uma condição, deve ter. Então, ele deve procurar crescer no conhecimento, examinar, tá? Reter o bem para servir melhor a igreja, que maneja bem a palavra de Deus. Aí você vai ter argumento. É ler a palavra de Deus, orar, pedir discernimento, entendimento, para que quando pregar, eu não fale de mim mesmo. Eu me lembro de uma canção de um cantor que diz assim: se eu falar de mim mesmo, ninguém vai ser edificado. Então, se eu falar de mim, não vai adiantar nada. Eu quero saber da tua vida. Eu me lembro de um obreiro que tinha aqui, quando eu era novo convertido, no começo da minha fé. Esse obreiro tinha um táxi, e toda vez que esse obreiro pregava, eu acho que o pastor sabe quem é. Toda vez que esse obreiro pregava, a vida dele era o táxi. Toda a pregação dele era o táxi. Começava dentro do táxi, era incrível. Aí botava a mão na cabeça e dizia: o táxi. Meu Deus do céu. Quando era ele pregador, o táxi. Pelo amor de Deus, é fulano, o táxi. Dá licença, né? Meu trabalho, minha mulher, minha filha, meu carro, minha moto, minha bicicleta, isso não interessa à igreja. Não interessa. Nós estamos aqui para falar de quem, igreja? Deus. De quem, igreja?
de Jesus. Você pode usar, aí é a regra que exige uma exceção. Você pode usar um testemunho da sua vida para edificar alguém. Aí pode. Irmão, aconteceu isso assim comigo hoje, irmão, tá. Aí vai servir de, levantar a fé de o estímulo de outro, ajuda, um testemunho da sua vida, um livramento que Deus deu. Você pode contar com sabedoria, mas se você vai todo dia, todo momento, pega o microfone e quando você pegar, a igreja não vai aprovar e não vai nada, só vai ser educado e permanecer no mesmo lugar, mas não está sendo um obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus. Quer manejar bem a palavra de Deus? Fala de Jesus, mesmo sem saber. Diga que ele é bom. Não sabe não, diga que ele é bom. Ele morreu na Bíblia por tu, dia assim por tu. Está entendendo? Mas ele te ama tanto que ele quer te salvar. Olha, ele tem tanta coisa para te dar. Fala uma coisa de Jesus. Fala, qualquer coisa que tu falar de Jesus, vai edificar alguém. Glória a Deus. Vai falar com o coração de alguém. Verdade. Sempre de Jesus. Mas de si mesmo não. Porque isso mata, isso esfria, isso desanima, isso não alimenta. Então, manejar bem a palavra de Deus. Procura ler livro, procura ver esboço, Bíblia de estudo. O obreiro tem que ter tudo isso para poder servir a igreja. Se não tem, peça a Deus que Ele vai te dar. Ele tem que dar? Eu peço, Ele me dá. Tá? Então vai pedir. Pede, mas que Ele vai te dar. Tá bom? Peça a Deus. Fica observando. Eu me lembro uma vez, lá na Guapiraba, um obreiro subiu e ele falou alguma coisa que eu notei que era um desabafo. Eu não demorei muito, chamei logo o camarada, liguei para o pastor Tiriá da lista e chamei ele na grande e disse: olha, assim. Essas ovelhas estão aí, custou muito caro. Até para mim também custou caro, porque eu saí, deixei a minha casa, cansado, e fui buscar ela lá no meio do mato, no meio da maconha. Vou lá, aí eu estou evangelizando, sentindo cheiro de maconha. O cara está com um cigarro desse tamanho por lá, na minha casa. Eu estou lá. Só falta eu ficar doidão pela fumaça da bicha. Mas eu estou lá. Um dia dele chegou depois de um ano dizendo: pastor, o senhor me evangelizou. Eu estava lá fumando, o senhor me evangelizou. Aceitou Jesus, está lá. Está na página. Glória a Deus. Aí subiu alguém no púlpito da igreja que eu estou dirigindo, seja onde for, subir e maltratar a ovelha minha. Vem cá, meu irmão. Eu te amo em Cristo Jesus, mas isso aqui não está certo não, meu irmão. Tu é muito especial, tu tem muito valor, mas vai por aqui, porque por aqui tu vai quebrar a cara e vai dar um prejuízo muito grande para o rebanho do Senhor. E o pior é que não vai ser eu que vou te cobrar, eu estou só te administrando. Deus é que vai cobrar, porque a noiva é dele. Tu quer que bata na tua mulher? Tu quer que bata na tua mulher? Tu quer que alguém xingue a tua mulher? Tu quer que alguém maltrate a tua esposa? Vai! Alguém se levantar contra a tua esposa? Duvido! Aí quer maltratar a esposa dos outros. Vê! Maltratar a esposa do Senhor, para ver o que é que vai dar para tu? Vê! Depois tu vai ver o chicote descendo nas tuas costas. A bronca vindo e dizer: o que é que está acontecendo comigo? Eu não estou em pecado, não está não, mas feriu lá atrás a noiva do Senhor. Então tem que ser também, corrigido com as palmadazinhas santas, que é para se colocar na posição que Deus quer e glorificar o Senhor e zelar por aquilo que o Senhor morreu para resgatar, que é a sua igreja. Isso é para mim, é para cada um de nós. Não podemos apagar o pecado nem passar a mão na cabeça de ninguém. Todos nós somos igual perante Deus, mas temos que honrar uns aos outros e a igreja do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. E dessa maneira a igreja começa a crescer, começa a prosperar. Aí começa o milagre acontecer, os sinais. E alguém diz assim: ei, aquele irmão vai pregar quando? Ei, aquela irmã, quando é que ela vem? Ei, pastor, fulano, prega tão bem ele, viu? Prega tão bem ela. O pastor, meu irmão, deve o quê? Se orgulhar. Eu me sinto feliz, irmão, lá na Guapiraba. Eu digo: olha, eu quero que vocês preguem ou igual a mim ou mais do que eu. Eu digo para eles lá: ei, eu quero que vocês pregando igual a mim ou mais do que eu. É isso que eu quero, tá certo? Digo para eles: quero ver vocês mesmo explodindo aí pela terra. Quando eu ver vocês explodindo, cheios do poder, aí a gente vai trabalhar para que você tenha um templo para dirigir também.
Está entendendo? Eu vou incentivando eles, eu quero que ele cresça. Por quê? Se eles crescerem, eu descanso mais. Se ele não crescer, se ferra o pastor. É bronca de todo lado do pastor. É maldição, peça falando mal, tirando nenhuma onda com o ministério. Falando disso, daquilo. E quem é que passa vergonha? O pastor. Como ela foi a parada dele lá, quem passa vergonha é quem? O pastor. Só caem nas costas do pastor. Então, para ele não ser envergonhado, eu tomo logo esses cuidados. Não vou conseguir cuidar de tudo, vai ter uma coisa que vai passar desapercebido, eu sei, mas o que eu ver, eu repreendo logo. Eu resolvo logo, que é para depois eu não estar pagando o preço. Então temos que ter esse cuidado, manejar bem a palavra de Deus. Quando você pegar esse microfone aqui, lembre, você está lidando com pessoas. Nem bicho gosta de ser maltratado, muito menos pessoas. Temos que tratar bem, temos que amar, temos que cuidar. Se tem alguma coisa para resolver, diga para o pastor que ele vai chamar e vai repreender o pecado. Tem alguma revelação, diga para o pastor, eu vi isso, de fulano, de A e de B. É assim, assim, assim. Diga que o pastor vai chamar e vai resolver. Certo? Cuidado. Manejar bem a palavra de Deus. Jesus, se hoje fosse vigília, eu ia até meia-noite, mas não dá mais. Tem que ser primeiro cada hora. Tem muita coisa aqui ainda para dar, mas fica para outra ocasião. Mas pelo menos a gente entendeu que a gente tem que ser obreiro aprovado. Mas quem quer dar mais um tópico aqui, só para terminar aqui. A gente não pode, como obreiro aprovado, sabe manejar bem a palavra de Deus, temos que ter cuidado com a palavra que a gente vai ler. Porque tem obreiro que, por não ter o discernimento da palavra, ele prega ao pé da letra. Por exemplo, na primeira carta a Timóteo 1:20, veja o que diz lá. É 1:20, primeira carta a Timóteo 1:20. Veja só o que diz aqui. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a quem? A quem? Entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Vê só. Ainda, na primeira carta aos Coríntios 5:5, vê lá. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo está dizendo aqui que entregou o cara a Satanás. Aí o obreiro despreparado, o camarada faz um erro lá, aí pastor, entregue ele a Satanás. Está no pé da lei, está na Bíblia. Paulo está dizendo que entregou a Satanás. Mas se a gente for para a luz do original, esse entregou a Satanás quer dizer entregou ao mundo, ou seja, expulsou da comunidade cristã, porque antigamente o cristianismo era uma comunidade, tá? Então todo mundo tinha que fazer parte, era um só espírito, era um só partir do pão, era uma só comunhão, uma só oração, eram unânimes, que eles eram unânimes na comunhão, na oração e partir do pão, como diz a palavra, era uma comunidade. Então quando alguém se rebelava dentro da comunidade, eles expulsavam da comunidade cristã. Então Paulo está dizendo, eu expulsei ele e entreguei para o mundo jaz do... Então está entregue a Satanás. É isso que Paulo está dizendo. Aí o camarada veio e diz, é mesmo? Paulo entregou a Satanás? Entreguei para Satanás matar mesmo? Não é assim não. Entendeu? Tem que ler, tem que saber manejar. A gente vai errar? Vai. Interpretação outra, a gente pode vacilar, mas não vai ser tudo. A gente vai ter a revelação, Deus vai dar graça e vai usar, e o milagre vai acontecer através de você. Amém, igreja? Então, amados, não ensinar uma doutrina sem convicção do que está fazendo. Tem que ter cuidado. Não podemos ensinar doutrina que não temos ideia, tá? E também não ficar limitado aos seus conhecimentos. 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim
exceções que se abrem. Temos família, temos que cuidar delas. Então, para isso, a sabedoria do homem criou o quê? A escala dentro da igreja. Para que aquele obreiro não seja obrigatoriamente estar ali todo dia, só se ele quiser, mas que ele tenha um espaço para resolver isso ou aquilo, da sua casa, da sua família. Tá? Infelizmente tem uns que também se caem, se deixam levar pela tentação de só vir quando está escalado. Quer que todo mundo lhe escute, mas não escuta ninguém. E a igreja sabe, quem pode vir não vem. E aí quando vai pregar, ele está falando. Então a igreja sabe. A igreja, eu aprendi com o pastor Edivaldo, ele disse, desde que eu era menininho aqui, pequenininho, tinha nascido, ele disse, a igreja não é menina não. Ela não é menininha bobinha não, ela sabe tudo que está acontecendo dentro e no ministério, sabe de tudinho. Eu aprendi isso com ele e eu guardei, e por isso que eu vivo vigiando, com cuidado. Chegou a irmã lá em Capixuma, ela disse assim, ela está cuidando das crianças e está arrecadando dinheiro. Ela disse, pastor, aqui o dinheiro que eu arrecadei. Ele disse, bota esse balão em mim, por favor. Por que, pastor? Isso é seu, administre, anote o que entra e o que sai, e cuide. Que já passou gente dizendo lá, olha aí, ó, a empresa aí. Já passou dizendo, os pastores é tudo rico, não conhece o pastor Derivaldo e o pastor Dal. E aí? Está entendendo? Tem que ter cuidado. Coitado. Tá. Então, eu sempre digo lá na Guabirá, eu só pego dinheiro porque eu tenho que entregar para o tesoureiro. Eu digo, irmão, eu quero distância de dinheiro aqui dentro, tá bom? For negócio de dinheiro, eu não fale comigo, tá bom? Tem obreiro aí, tem seu Wilson, tem A, tem B, tem C, resolva com eles aí, eu quero distância de dinheiro, tá bom? Isso é com o tesoureiro, com quem está administrando a área aí. Por quê, estão ligados em você. Estão ligados em você. Eu me lembro quando eu fui ser tesoureiro daqui, pastor ele disse assim, cuidado, rapaz. Você agora está com o posto mais observado da igreja. E se liga uma coisa, quando você comprar alguma coisa, vai ter gente que vai dizer, olha. E não foi não, foi quando eu comprei uma moto, alguns caíram na tentação. Está entendendo? Pai Deus sabe de tudo, né? Mas é assim. Está na área de dinheiro, todo mundo está ligado. Né? Aí o camarada está lá comprando, está no consórcio há 6 anos pagando. Aí está na penúltima prestação. Está na penúltima prestação. Aí ele é elegido lá, é chamado para ser tesoureiro da igreja do Senhor. Não é? Primeiro mês, tesoureiro, vai lá prestar conta. No segundo mês, aparece o irmão com um carro novinho. Menino, tu vês fulano? Rapaz, menino, tesoureiro já está com carro novo já. Está entendendo? Irmão, administre bem o dinheiro que você pegar, principalmente se for do Senhor. Administre bem. Cuidado. Uma pratinha, um centavo que ele vai cobrar, porque é 10 mil. Administre bem. Deus me livre. Porque Deus vai recompensar riquissimamente quem tem esse zelo. Tinha um obreiro de uma determinada denominação aí que estava desviando o dinheiro da igreja. É presbítero. Foi descoberto, meu Deus do céu. Aquele homem não quis aceitar, mas foi tirado do carro, perdeu o carro. E ainda falou mal do pastor. Não demorou muito, irmão. Ele pegou a doença, ele começou a secar. Isso não é coincidência. Ele secou, até morrer. Irmão, é muito sério as coisas de Deus. Sabe por que Deus não mata muita gente dentro da igreja hoje? Por causa da graça. Mas Ele não está matando, mas está dando tempo. Como Ele deu no deserto. Eu não vou matar não, Moisés, por causa da tua palavra. Mas nenhum vai entrar na terra prometida.
e deixou tudo ficar rodando no mesmo lugar até morrer. Só entrou o filho deles. Aí Deus não está matando, não, mas Ele está aprendendo muita gente na mesma situação. Tem muita gente que tem nome que vive, mas está morto. Mas que a gente nesta noite, como obreiro do Senhor, sejamos aprovados completamente, Glória. 100%, tá? Para que Deus venha nos dar vitória no nosso ministério. Ei, fosse chamado para quê na casa do Senhor? Estás honrando a tua chamada? Abandonasse, vai ter cobrança do Senhor. Vai ter cobrança. Deus vai te requerer. O que mudou foi Ele. Aí tu pode obedecer o nosso patrão, quanto mais Deus. Tu está entendendo? Então, Deus vai requerer. E eu gosto de Deus porque Deus não abusa do seu poder, Ele é misericordioso. Então Ele dá tempo para a gente voltar atrás. Então nessa noite, Ele está falando com cada um de nós. Se tiver alguma coisa errada, hoje é tempo de se restaurar. Hoje é tempo de se renovar. Hoje é tempo de mudar de atitude. Hoje é dia, e hoje pode ser o último dia da minha vida e da tua. Cuidado, eu não sei não. Hoje pode ser o nosso último culto aqui. Eu não sei. Mas temos que crer dessa maneira, para que hoje mesmo a gente não passe a noite. Ou seja, não deixe, é como se eu dissesse assim, ó, não durma, não deixe que o sol se ponha sobre a tua ira. É como mais ou menos isso aí. Não deite a sua cabeça sem antes fazer uma reflexão, um autoexame e mudar de atitude, de palavras e de comportamento diante do Senhor, da igreja dele e do povo lá fora. Porque lá em Hebreus 12, se não me falha a memória, diz que lá nós, no 12 do 2, do 13 me falha a memória, diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Pode dizer que é os anjos do céu, os anjos do inferno e o povo lá fora. Está todo mundo olhando para tu e vendo a tua, aquilo ali é crente? Nunca foi. Ele tem nome de crente, mas não é. Aquela ali, crente, nunca foi. Entendeu? Então, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E lá em Apocalipse 12, 22 e 12, Ele diz, olha, eis que cedo vem e trago comigo o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Você vai ter o seu pagamento, tanto aqui na terra como também lá no céu. E lá em Hebreus 6, diz lá que o Senhor não é injusto para se esquecer do trabalho, do amor, sem cansaço que tivesse para com a obra do Senhor. Ele não é injusto para se esquecer. Então, irmão, o que cabe a mim nessa noite é ser melhor. O que cabe a mim nessa noite é dar mais de mim. Eu quero dar mais de mim. E tudo que eu tiver, eu vou dar para o meu Senhor. A minha vida, o meu dinheiro, os meus filhos, o meu carro, a minha casa, a minha moto, o meu trabalho, o meu espaço, tudo que eu tiver pertence a Ele, é dele. Que Deus continue abençoando a todos. Amém, igreja? Amém. Fiquem na paz do Senhor.